Olá, pessoal. Que bom tê-los aqui conosco nessa manhã. Uma manhã chuvosa, mas que muito nos agrada, né? Esse tempo muito bom. Eu quero dizer a vocês que nós estamos abrindo aqui mais um episódio do Café com a Capitã Elisete. E hoje, para tratarmos de um assunto muito interessante, muito recorrente, e para isso nós trouxemos um convidado muito especial. Estamos recebendo aqui para falarmos sobre o Janeiro Branco. A gente acredita que tem assuntos que a gente realmente precisa trazer à tona. E hoje nós estamos recebendo aqui o nosso amigo, o nosso companheiro de farda, José Maria Aranha, o Major Aranha, tão querido, né? O médico da nossa mente, que atua firmemente ali no 4º Batalhão. Major, seja muito bem-vindo. O senhor pode dar um bom dia aí para as pessoas que nos acompanham, não só pessoas de Anápolis, são as pessoas que nos acompanham no dia a dia, na trajetória do nosso mandato, né? Nós tivemos um ano aqui já nessa casa, estamos no 2º ano, buscando fazer mais e melhor pelas pessoas. Então, o bom dia do senhor aí para essas pessoas que nos acompanham. Muito obrigado pela recepção, Capitã Elisete. Bom dia aí para todo mundo que está acompanhando o podcast, ouvindo, né? E vamos tentar desmistificar alguns pontos aí em relação à psiquiatria, à saúde mental, né? Que eu puder ajudar, algumas dúvidas aí que puder esclarecer, vamos em frente. Muito obrigada. Ouviram um bom dia também aqui do Dr. Vitor, né? O Dr. Vitor atua conosco no gabinete, no departamento jurídico, né? Tem atendido vários casos, inclusive dentro dessas questões dos meses, né? Emblemáticos, né? São vários temas que a gente tem trazido para o Café com a Capitã Elisete e a gente tem levado ao público aquilo que de melhor a gente tem, pessoas com conhecimento, com capacidade de discussão e até mesmo orientações, né, que eu acredito que durante esse mês de janeiro mesmo tem muitas orientações a serem dadas e com certeza vai ser um café maravilhoso. Acompanhe aí de perto que vocês irão entender o propósito de tudo. Doutor Vitor, o bom dia do senhor. Bom dia, Capitã Elisete, bom dia, Major Aranha. É um prazer conhecê-lo pessoalmente, é um prazer estar aqui hoje tratando de um tema tão relevante, né, Major? Já foi muito subestimado, mas felizmente hoje cada vez mais está sendo trazido à tona e tem que ser de fato debatido, não apenas no mês de janeiro, mas todos os meses, né? É um tema que tem que ser reforçado e debatido todos os dias. É isso aí, doutor Vitor. Então, assim, já fica a nossa fala aqui de agradecimento também por o senhor ter aceito o nosso convite de estar aqui nessa manhã. E eu gostaria, assim, que o senhor contasse um pouquinho da trajetória do senhor. Muitas pessoas têm muita admiração pela nossa profissão. Eu fiquei 33 anos na Polícia Militar, há 6 eu estou na reserva, então assim, eu acredito que Deus abençoou muito a minha carreira. Foi uma carreira assim, muito tranquila dentro da Polícia Militar, fiz o que foi necessário, trabalhei em várias frentes de serviço e consegui vencer essa etapa. Se eu puder trazer um pouquinho da história do senhor, seria interessante. Assim, eu já sou médico há um bom tempo, né? Já tenho aí, formei em 2008, né? Passei pela residência em psiquiatria, então assim, sou psiquiatra forense, e estou na Polícia Militar há mais ou menos 12 anos, né? E assim, eu sou muito realizado, digamos assim, profissionalmente, porque adoro a minha área, medicina, adoro psiquiatria, né? Mas eu diria também que eu não seria plenamente realizado profissionalmente se eu não tivesse entrado para a Polícia Militar. Então, assim, todo mundo que me conhece sabe o quanto eu sou apaixonado pela carreira, pela instituição, né? E acredito que, assim, como eu digo, se eu não tivesse... E não é um caminho muito comum, né? Porque não é algo que a gente tem, assim, um excesso de vagas, não tem vários concursos, né? Então, é algo que acontece, assim, de maneira mais a miúde, né? Acontece com pouca frequência. E assim, graças a Deus, calhou em certo momento da minha vida, vir o concurso da PM, né? E foi uma oportunidade que eu tentei agarrar e deu certo. E eu adoro estar na Polícia Militar, né? É totalmente diferente o nosso trabalho aqui.
A farda fala muito forte, né, enquanto ser humano. A gente entende que eu acredito que deve ser basicamente quase da mesma forma, como quando a gente veste a farda, a gente investe realmente de uma autoridade para ajudar pessoas, para aproximarmos das pessoas. Então, eu acredito que o mesmo deve acontecer com o senhor. Além dessa proximidade, o senhor ainda tem mais uma responsabilidade, que é o cuidado com a tropa, o cuidado de estar ali dando aquela atenção necessária, principalmente pelo tema que nós estamos falando aqui hoje, que é o adoecimento mental, né, que esse Janeiro Branco a gente sabe que ele traz. E dentro desse contexto, eu gostaria muito que o senhor falasse da importância dessas campanhas que são realizadas no mês de janeiro, para tratarmos desse assunto. Eu não sei como surgiu essa bandeira do mês de janeiro ser branco. Então, se o senhor pudesse contextualizar um pouquinho para nós, seria interessante. Como foi falado aqui mesmo, né, a gente deveria se preocupar com isso, deve se preocupar com isso o ano inteiro, né? A gente não, mas assim, do ponto de vista de programas de saúde pública, existem algumas campanhas que são reforçadas em determinados meses do ano, né? Então, assim acontece com a saúde da mulher, com o Outubro Rosa, do homem, Novembro Azul, né? E por aí vai, de modo que hoje a gente tem uma corzinha aí para cada mês, eu acredito já, né? Sim. E na verdade, o reforço contra a saúde mental, ele iniciou no mês de setembro, com o Setembro Amarelo, pela ABP, né? Que é a Associação Brasileira de Psiquiatria. Isso há vários anos atrás, isso foi tomando força, né, tomando corpo, de modo que o principal mês, digamos assim, que tem uma programação especial voltada a essa prevenção em relação à saúde mental, é o Setembro Amarelo, né, que tem ali um mote principal de proteção da vida contra o autoextermínio, né. Então, e acaba, de uma maneira geral, envolvendo a saúde mental como um todo. Então, mas de alguns anos para cá surgiu também essa questão do Janeiro Branco, que não é uma iniciativa que foi criada pela ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, mas que tomou, digamos assim, um corpo importante ao longo dos últimos anos. E é importante porque assim, a gente acaba tendo mais um mês para poder debater isso de maneira mais intensa, né? Sim. Apesar, igual eu falei, da gente ter que discutir isso o tempo todo, mas é bom a gente reforçar ainda mais em alguns momentos do ano, né? E não é demais, digamos assim, a gente ter mais um mês logo no início do ano, para a gente já iniciar um ano, né, com um reforço positivo aí nessa questão da saúde mental, né? Dr. Vitor, fala um pouco da importância do... Capitã, conforme eu disse inicialmente, é um tema muito importante. Conforme o Major reforçou, deve ser debatido todos os dias, todos os meses, mas havendo um mês específico para se tratar esse tema, isso traz um reforço maior ao problema, né, Major? Eu dei uma estudada na temática há um tempo atrás, e eu verifiquei que a escolha do mês de janeiro foi justamente para simbolizar esses recomeços, né? Para reforçar a importância de se começar novamente. E, infelizmente, nós estávamos até conversando nos bastidores, mas os problemas relacionados à mente, os problemas emocionais, eles vêm crescendo com uma força assustadora. Eles vêm superando outros problemas de saúde que anteriormente eram mais pontuais. Então, a campanha, esse reforço institucional, né, o Janeiro Branco, o Setembro Amarelo, ele é muito importante para trazer à tona novamente a importância do cuidado com a saúde mental, com o bem-estar mental. É isso aí. Nós fizemos aqui um levantamento, o Major, que fala que no Brasil tem uma das maiores taxas de ansiedade do mundo, com cerca de 10% da população afetada. Isso corresponde a cerca de 19 milhões de pessoas, um número muito alto. O período, então, pós-pandemia, gerou um salto nessas questões da ansiedade e chegou a 25% nos casos dos transtornos mentais. Assim, baseado nesse levantamento aqui, em questão da ansiedade, que hoje a gente vê o mundo, né, assim, as pessoas, que principalmente aquelas que a gente tem mais proximidade, a gente tenta levar uma palavra ali de conforto, de esperança, de fé, para que as pessoas entendam que tudo
depende mais assim do nosso comportamento. A ansiedade não vai te levar a resolver o problema. Então, assim, mas nós somos leigos no assunto. Então, eu gostaria assim que dentro dessa perspectiva da questão da ansiedade, da depressão, o senhor trouxesse alguma coisa assim do qual o senhor já vivenciou, alguém que o senhor já tratou, que a gente precisa de uma experiência. Eu gostaria de uma fala do senhor nesse sentido. Tá. Tem muita coisa, né, pra gente falar sobre isso. Só assim vamos tentar iniciar primeiro pelo ponto que a senhora colocou em relação à quantidade, né? É até difícil a gente, na verdade, definir exatamente qual que é a incidência e a prevalência dos transtornos mentais de uma forma geral na população, sabe? E aí, a gente fala assim, mas tem aumentado muito, tem crescido muito, e desde que eu sou jovem, eu escuto isso, né? De que a gente tem crescido muito o número a incidência e a prevalência, né? E na verdade, são números que a gente tem que ter uma certa reserva em analisar, tem que analisar criteriosamente do ponto de vista científico. Por quê? Porque, assim, para a gente definir de fato que há um transtorno mental, o padrão ouro é a avaliação médica, né, definindo o diagnóstico, certo? Então, quando a gente vai analisar o estudo, a gente tem que ver direitinho como essa estatística foi obtida, como esse diagnóstico de fato foi apontado, foi usado o método padrão ouro ou foi usado um método de rastreio, um questionário de rastreio, por exemplo, né, que na verdade não define de fato o diagnóstico. Então, isso tudo muda muito esses dados, né? Então, e outro ponto importante é o seguinte, se a gente parte do princípio que foram utilizados métodos sérios, né, foi utilizado, digamos assim, o padrão ouro para a obtenção desse diagnóstico desses números, né, a gente já sai do princípio de que isso foi subnotificado, porque a gente sabe que o acesso ao serviço médico, tá, e isso não é só no Brasil, até em países, digamos assim, considerados de primeiro mundo, o acesso ao serviço médico ele não é 100% amplo, né? Existe uma certa restrição, ainda mais quando a gente fala de um especialista, que é o psiquiatra. Então, as pessoas, digamos assim, nos rincões do país, e como eu digo, não só no Brasil, elas têm uma dificuldade de acesso ao psiquiatra, né? Então, a gente já parte do princípio que só por isso já vai ter uma subnotificação, né? E além do ponto de que existe sim muito preconceito em relação a essa área, em relação a essa especialidade. Muita gente deixa de procurar o especialista mesmo precisando e mesmo tendo acesso, tá? Então, sempre assim, essa análise quanto à incidência e prevalência, a gente tem sempre que ver com muito cuidado, com muito carinho, porque mesmo sendo um dado sério, obtido de maneira correta, mesmo assim enfrentará essas limitações, né? E outro ponto, vamos passar aí para uma segunda parte, né, que a senhora falou sobre a questão da ansiedade. Assim, é importante a gente apontar que as pessoas, normalmente, quando elas querem dizer que elas estão com algum problema mental, elas foram às vezes no médico, foram às vezes no psiquiatra, e aí saiu de lá, vamos supor, com um tratamento indicado, tem um diagnóstico, às vezes o mais comum é falar assim, não, eu tenho ansiedade, né? E é importante a gente esclarecer assim, ansiedade todo mundo tem, né? Esse é um fenômeno normal do ser humano, tá? Então, inclusive, a ansiedade que impulsiona o ser humano a fazer várias coisas, certo? Digamos assim, grosseiramente, né, que é como se fosse um órgão. Vamos fazer uma analogia aqui. Vamos pegar, por exemplo, a tireoide. É uma glândula, né, que todo mundo tem. Mas normalmente, quando as pessoas têm alguma alteração, alguma doença da tireoide, o que é o mais comum? O mais comum é o hipotireoidismo, né? E aí quando alguém vai falar que tem um problema de tireoide, vai falar, eu tenho tireoide. Né? Tireoide todo mundo tem. Você tem hipotireoidismo, você tem hipertireoidismo, você tem alguma doença da tireoide, mas tireoide todo mundo tem, né? Só que as pessoas falam, eu tenho tireoide. Assim, ansiedade é a mesma coisa, falar, eu tenho ansiedade. É ótimo, todo mundo tem, né? Então, o que a gente tem que discutir do ponto de vista assim, de saúde é até que ponto isso está dentro da normalidade, até que ponto isso tem uma variação esperada, né? E
quando isso começa a ser uma doença ou sintoma de alguma coisa, né? Porque da mesma forma assim que existem transtornos de ansiedade, certo? A ansiedade aumentada, tá, e sintomática, ela é um componente de vários transtornos mentais, certo? Então, quando a pessoa fala assim, eu tenho ansiedade, normalmente ela quer dizer que ela está mais ansiosa do que o normal, que ela está com algum sintoma ansioso, né? Mas isso pode ser sintoma de várias condições, certo? Então, por exemplo, é muito comum a pessoa estar deprimida, certo? Ela tem uma depressão e ela estar com excesso de sintomas ansiosos. E nem por isso representa um diagnóstico de ansiedade à parte, tá? Muitas vezes é só mais um sintoma dentro do quadro depressivo, tá? Igual, por exemplo, a febre está dentro da pneumonia, a febre pode fazer parte da leptospirose, a febre pode fazer parte de uma gripe, entendeu? Então, assim, a ansiedade aumentada, os sintomas ansiosos, né, eles podem ser simplesmente o sintoma de várias doenças psiquiátricas, tá? Existem diagnósticos específicos considerados dentro do grupo ali de transtorno de ansiedade, né? Mas como eu estou falando, também é algo extremamente comum dentro dos transtornos de humor, por exemplo. Entendi. Muito esclarecedora. Eu até, esse levantamento que nós fizemos, quando o senhor disse assim, a gente precisa ter fontes seguras para poder falarmos sobre o assunto, né? Porque hoje em dia, principalmente, a internet aceita tudo. Às vezes a gente não buscou ao certo uma fonte que trouxesse como foi feito esse levantamento, por que chegaram a esse número. Então, por isso é que a gente traz profissionais da área para poder esclarecer. Porque, assim, hoje, como a notícia está muito rápida ali nas nossas mãos, você abre o celular e a notícia o tempo todo trazendo situações que ali você vai ter que fazer jogar, se é lixo, você não vai pegar para você, aquilo que vai para você, você tem que saber a fonte. Então, isso é muito esclarecedor para nós. Por isso é que quando nós trouxemos a doutora Bárbara aqui no mês de outubro, e ela também trouxe situações da questão do câncer com tanta leveza como o senhor está fazendo agora, porque às vezes as pessoas carregam um peso tão grande de uma coisa que às vezes é tratável, é uma coisa que se descoberto em tempo, dá para ser feita, assim como o senhor trouxe a questão da ansiedade, né? Que uma coisa está um pouco relacionada com a questão da depressão, uma pode estar juntamente sendo desenvolvida uma ali através da outra, foi o que eu entendi, se eu estiver errado, o senhor me corrige, e que eu gostaria de saber do senhor, dentro dessa perspectiva, se tem graus, por exemplo, tem como ser medido um grau de ansiedade, um grau de depressão, ou não tem um gráfico que trata essas questões? Às vezes tem a depressão, aquela mais profunda mesmo. Eu não sei como é tratado esses termos. Só poderia esclarecer para nós? Sim, claro. A depender do transtorno, a depender do diagnóstico, a gente pode classificar entre, por exemplo, leve, moderado e grave, tá? Então, por exemplo, um episódio depressivo, a gente pode, existe do ponto de vista classificatório, tá, essa divisão entre leve, moderado e grave. Assim, agora, existem vários transtornos que, mesmo que a gente não tenha, digamos assim, a classificação nosológica em graus, tá? Mesmo assim, do ponto de vista prático na clínica, a gente percebe, a gente sabe que existem intensidades diferentes, mesmo que isso não tenha um reflexo direto no ponto de vista classificatório. Quando eu digo do ponto de vista classificatório, eu quero dizer, por exemplo, do ponto de vista da CID, da Classificação Internacional de Doenças, do DSM, que é o Manual Diagnóstico Estatístico Americano, né? Então, às vezes, mesmo o transtorno, ele não tendo ali dentro dessas classificações a subdivisão em termos de intensidade, tá? A gente sabe que a apresentação ela não é idêntica em todo mundo, tá? Então, por exemplo, você vai ter um paciente com transtorno obsessivo compulsivo, com TOC, com a doença mais leve, outros com doença mais grave, mais intensa, né? Mesmo que isso lá na classificação não tenha lá, digamos assim, leve, moderado e grave para você marcar, para você classificar do ponto de vista de um código. Entendi. Tá? Mas do ponto de vista clínico prático, é óbvio que todas as doenças
elas têm apresentações, digamos assim, diferentes em termos de intensidade em cada pessoa. Tá? Então você vai ter pessoas que vão estar mais comprometidas e outras que vão estar menos comprometidas. Entendi. E sobre a questão das pessoas que têm algum vício, né? Tem pessoas que têm alguns vícios que também são tratadas pela especialidade que o senhor desenvolve, né? Sim. Como que acontece a questão do vício, assim, de um modo geral, assim, que o senhor pode explanar com mais tranquilidade na mente da pessoa que tem um vício, que é viciada em alguma coisa? De fato, a especialidade responsável aí pelo tratamento das dependências de uma maneira geral é o psiquiatra, né? E aí, digamos assim que o principal quando a gente fala em dependência, né, a gente está falando de substâncias, certo? E aí, agora, existe também a questão do jogo patológico, né? Ou ludopatia, cibomania, mesma coisa, que seria aquela pessoa, entre aspas, dependente do jogo, né? Existem alguns comportamentos assim que hoje em dia também são colocados nesse grupo, mas assim, o principal são as substâncias, né? E aí a gente, quando fala de substâncias, o principal que a gente aponta é o álcool, a maconha, a cocaína e seus derivados, né? Mas existem outras também, desde a cafeína, tem uma nicotina, né? Existem alguns grupos de medicações, certo? E digamos assim, que não é a única característica, mas as principais características, certo? São os fenômenos da tolerância e da síndrome de abstinência, né? Existem outras características também, mas digamos assim que essas são características mais marcantes, né? E tolerância seria aquela questão de que a pessoa precisa de quantidades cada vez maiores daquela substância para obter o mesmo efeito anterior, tá? E síndrome de abstinência são sintomas que ocorrem, tá, quando o nível dessa substância cai no sangue, diminui, tá? Então, e as substâncias normalmente envolvidas nesse processo de abuso e dependência são substâncias que costumam ter um reforço maior nas áreas de prazer do cérebro, né? E representa assim, um problema seríssimo de saúde pública, né? Ainda mais que nós temos substâncias que são legalmente proibidas, né? E temos substâncias aí que são legalmente permitidas, certo? Mas que mesmo assim causam impacto tremendo, né? E aí as principais nesse sentido são, em termos das permitidas, são o álcool, né? O fumo, a nicotina, certo? E algumas medicações, certo? Mas assim, as medicações eu diria que é um pouco menos comum, até pela restrição do acesso, não é amplo como do álcool, por exemplo, né? Mas digamos assim que o álcool é digamos assim, uma grande vitrine desse grupo aí, né? E é um problema seríssimo, porque tem um impacto comportamental muito importante, né? A gente vê todos os dias nos noticiários pessoas que mesmo não sendo dependentes do álcool causam aí uma série de problemas, impactam a vida de várias pessoas, de várias famílias, né, com acidentes, tragédias, e aquele que é dependente, assim, se não tratar, se seguir o curso natural da doença, digamos assim, o futuro é tenebroso, né? Aquela pessoa que todo mundo acha que conhece um dependente de álcool, né? Eu acho que assim, boa parte das pessoas conhece alguém ou tem na família um alcoolista. E quando isso segue, digamos assim, igual eu tô falando, o curso natural da doença, o desfecho sempre é muito ruim, né? Realmente, a gente conhece muitas famílias que têm alguém próximo, né, com essa dependência, e eu falo mesmo assim que a gente precisa trazer esses assuntos até mesmo para dar sugestões, né, de tratamento, porque a pessoa ela não entende que ela tem o problema. A gente às vezes assim, leigamente a gente fala, olha, talvez você não consiga liberar assim
sair dessa dependência do álcool você sozinho, você vai ter que procurar um atendimento e a pessoa ela realmente ela não admite que ela tem. E a maioria das dependências ocorre dessa forma mesmo, Major? Infelizmente isso é comum, né, Capitão Elisete? Digamos assim, a baixa crítica sobre esse estado mórbido, esse adoecimento, né? Mas você tem pessoas que têm dependência e percebem a necessidade de ajuda, de intervenção, certo? Percebem a necessidade de tratamento e aderem à proposta terapêutica, certo? E infelizmente a gente tem muitos que não. Tem muitos que não percebem a necessidade do tratamento, não vê a necessidade de ajuda, certo? Recusa o tratamento, recusa a ajuda. E infelizmente esses são os casos em que a gente fica de mãos atadas, né? Porque a gente sabe que o tratamento eficaz da dependência, primeiro, a imensa maioria das substâncias não tem um tratamento específico, não tem uma medicação específica para tratar aquela dependência, tá? Então, algumas dependências a gente lança mão de alguns recursos terapêuticos, algumas medicações, de maneira sintomática, que a gente chama, ou de maneira não oficial, tá? Sem uma indicação formal em bula da medicação, mas que a gente sabe pode ter alguma ajuda e a gente usa, assim, lança mão dessa medicação, né, como eu estou falando, ou de maneira sintomática, abordando sintomas específicos, né, para ajudar esse processo de tratamento, né? Agora, por exemplo, o álcool tem uma medicação específica, certo? Então assim, mas mesmo tendo uma medicação específica, certo, aprovada para esse fim, se a pessoa não estiver de fato intencionada a parar de beber, se ela não estiver de fato intencionada a seguir o tratamento e a proposta de abstinência, a medicação não vai ajudar. A medicação não tem aquela, não é, digamos assim, não tem uma eficácia maravilhosa de que tomou o remédio a pessoa não vai beber. Tá? Então a medicação ela tem o intuito de ajudar aquela pessoa que já quer parar de beber, né? Então, assim, infelizmente essa questão da dependência tem esse porém, que a gente precisa muito da adesão do paciente e muitas vezes isso não ocorre. Major, dando sequência no café com a capitã, você aceita um café? Aceito. Ei, doutor Vitor, muito conhecimento, né? A gente fica até silenciado, né? Depois, continuando o nosso... O senhor achou que era só cenário? Continuando o nosso bate-papo aí, a gente precisa dar sequência também para falar como foi na vida do senhor a escolha pela especialidade, né? Porque eu acredito, assim, que tudo na vida tem um propósito. Sim. E a gente precisa entender os propósitos, até mesmo para despertar em outros. Anápolis, por exemplo, é um celeiro, né, de estudantes de medicina. Nós temos uma faculdade aqui muito bem avaliada. Então, a gente precisa, às vezes, até despertar nos jovens essa especialidade. A gente observa muito, nós somos muito procurados aqui, até mesmo porque hoje, todo ano forma-se muitos médicos aqui na nossa cidade, aqui nas redondezas também. Hoje o número de faculdades de medicina aumentou muito, a gente tem acompanhado isso de perto, e muita gente chega, às vezes, pedindo uma oportunidade para atender numa UBS, para atender num pronto-socorro, e a gente faz aquela... Eu sempre, quando eu vou indicar alguém para prestar um serviço, ou para pedir uma ajuda de um emprego, eu sempre passa por mim, para que eu converse, para saber o que a pessoa espera realmente daquilo que ela está me pedindo, né? E às vezes a gente vê assim que tem profissionais com várias habilidades. Não que eu seja especialista em entender habilidades, mas pela fala que as pessoas vão falando e a gente vai entendendo, né, onde poderia encaixar. Mas eu vejo que isso parte da pessoa mesmo. E seria muito interessante só contar para nós como foi o contexto de ter escolhido essa especialidade tão importante na vida de todos nós. Assim, esse aí é um tema que, se a gente for entrar nele profundamente, assim, eu gosto muito dessa questão da formação médica, né? Então, assim, isso é um tema muito, digamos assim, que vamos ter muito assunto, né? Como a senhora mesmo apontou, nós temos, assim, não vou me restringir apenas a Anápolis, né? Mas um contexto nacional, digamos assim.
Ainda mais agora que saiu há pouco tempo a avaliação do ENAMED, né? Então digamos assim, tá no hype esse assunto, né? Tá na boca do povo. E realmente a formação médica é algo que merece uma discussão muito séria no país, né? Mas assim, para a gente tentar restringir um pouquinho, né? Eu fiz uma faculdade federal no Rio de Janeiro. Durante a faculdade, né? Eu diria que essa questão da gente escolher a especialidade, eu não sei nem explicar para a senhora. Eu diria que vai muito dessa questão do gosto, da vocação, né? Em primeiro lugar, é lógico que tem aqueles que vão escolher pensando no mercado, certo? Pensando simplesmente na parte financeira, mas eu não acho que talvez seja a melhor escolha ser tomada dessa forma, né? Eu acho que primeiro a gente tem que pensar naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente se identifica mais, né? Com uma vocação mesmo, e depois essa parte financeira vai vir como consequência natural, né? Então, para mim, pelo menos, em certa altura da faculdade, né, eu me interessei, eu vi que é uma área que eu gostava muito, né? Então, a gente tem... eu sou de uma faculdade, de uma estrutura de ensino tradicional, tá? Por que eu digo isso? Porque de anos para cá tem essa diferença curricular nos cursos de medicina. Entendeu? Uhum. Então, eu venho de um curso assim, bem tradicional, né? Com cadeiras específicas de disciplina, né? Bem separadas, tá? E quando eu passei pela cadeira de psiquiatria, aí eu me interessei bastante, né? E aí como assim, eu venho de uma faculdade que tem um hospital universitário próprio, pelo menos assim, para nós estudantes na época, esse hospital universitário é como se fosse a nossa casa, certo? Que bacana. Então, pelo menos na minha faculdade, a gente tinha uma liberdade muito grande enquanto estudante dentro do hospital universitário, tá? E aí, então eu pude chegar no chefe da cadeira, né, de psiquiatria e conversar com ele, falar que eu tinha me interessado, que eu queria, e aí a partir daí eu pude ter um acompanhamento, digamos assim, extracurricular naquela disciplina, né, mais intenso, né? Então, além de me dedicar ao curso como um todo, eu ainda me dedicava, digamos assim, a mais dentro dessa área, né? E aí busquei também, durante a faculdade, estágio em instituições, hospitais psiquiátricos, né, grandes no Rio de Janeiro, como atividade extracurricular também, né? E a partir daí, a formação do especialista no Brasil, o padrão ouro é a residência médica, né? E aí eu tinha um anseio de fazer provas de residência médica para essa área, né? Assim o fiz, né? E aí fiz a residência, né? E não me arrependo, acho que é uma área que, assim, eu me identifico bem, eu gosto, né? Acima de tudo. Então acho que deu certo, foi bom, entendeu? Eu tive oportunidades na minha formação que me permitiram fazer isso, como eu falei, né? Então, desde a época da faculdade. E foi muito bom, tive professores excelentes, né? Só tenho a agradecer essas oportunidades que eu tive e os professores. Pode falar, David. Vou cortar o raciocínio aqui, mas é até saindo um pouco dessa temática, é uma preocupação minha enquanto pai. Eu tenho um filho, ele vai fazer 3 anos agora, e uma preocupação, não só minha, né? Todos os pais. Essa questão dos transtornos mesmos emocionais, transtornos relacionados à saúde mental em crianças, né? A importância do diagnóstico, voltando àquela questão que o senhor tratou no início também, o diagnóstico, né? O diagnóstico preciso. O senhor atua nessa parte com crianças, o senhor vê que isso vem crescendo, o número de transtornos, o número de doenças emocionais, doenças mentais em crianças? Sim, eu atendo crianças também. E é interessante, Vitor, porque
Da mesma forma que você tem hoje muita gente reclamando que hoje tudo menino tem TDAH, hoje tudo é autismo e tal, da mesma forma que você tem essas queixas, digamos assim, na população em geral, ainda assim também você tem um excesso de pessoas que deveriam estar no psiquiatra, deveriam fazer algum tratamento e não tem, entendeu? Então, eu entendo a preocupação das pessoas, tá? De existir essa preocupação em relação a diagnósticos errados, excesso de diagnóstico, mas ainda assim muitas crianças deveriam estar em tratamento e não estão. Então, assim, vamos pegar, por exemplo, aí uma doença comum, tá? Da infância, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, né? Então, vamos fechar mais ainda, dentro do sexo masculino, tá? Que é mais frequente, né? Então, por alguns anos já, por vários anos, a gente tem escutado as pessoas, parece que banalizando esse diagnóstico, né? Reclamando do excesso de diagnóstico. Porém, se você for numa escola hoje, tá? A maioria das crianças que realmente têm TDAH não estão tratando, tá certo? Então, da mesma forma que eu entendo essa queixa, tá? De banalização de diagnósticos e excesso de diagnóstico, mas por outro lado, do ponto de vista estatístico, certo? A maior parte das crianças ainda não recebem tratamento adequado. Tá? E isso é um problema, né, Major? Porque quando essa criança ela não recebe esse tratamento lá na infância, quando esse problema era mais facilmente tratado, à medida que ela vai crescendo, aquilo vai evoluindo e, infelizmente, acaba atingindo todo o ciclo onde ela está inserida, né? Você tem transtornos que isso vai ser... Transtornos em que isso vai ser mais importante, o impacto vai ser maior ao longo da vida. E, às vezes, pessoas que têm determinada doença numa intensidade maior, né? Então, voltando aqui a um diagnóstico comum, que é o transtorno de déficit de atenção. A criança que não recebe o tratamento adequado, tá? Lógico que você tem pessoas, tem crianças que têm o problema de maneira mais intensa e outros menos intensa, né? Mas se você pegar um ponto médio, digamos assim, essa criança que tem TDAH, pode ser que ela tenha dificuldade na alfabetização. Então, uma criança que deveria ser alfabetizada, vamos supor, lá por volta dos seus 6 anos, 7 anos, né? Às vezes vai ser alfabetizada com 10, entendeu? Às vezes chega nos 10 anos de idade, 11 anos, e não sabe escrever direito, certo? Imagina o tamanho desse impacto, né? E aí vamos supor que ela vai seguir ali aos trancos e barrancos até se formar, certo? Se ela tivesse recebido o tratamento na idade certa, provavelmente ela seguiria sem problema de alfabetização, seguiria bem, digamos assim, na sua formação acadêmica. Então, olha o tamanho do impacto a longo prazo disso daí, né? E a gente sabe que por uma política já de vários anos, né? Na época, por exemplo, na minha época, quando eu era criança, na época da Capitão Elisete, o aluno que não atingia determinado desempenho, ele era reprovado. Né? Hoje, na escola pública, a gente sabe que isso não acontece. E não é culpa do professor, entendeu? Não é culpa do diretor da escola, né? É uma questão de política nacional que vem sendo construída assim há muitos anos. Né? Então, aí o que acontece? Você vê hoje crianças de 14 anos, 15 anos, às vezes você vê pessoas no ensino médio que, na verdade, são analfabetas, elas não sabem nem escrever. Infelizmente. Entendeu? A gente vê isso todo dia. Então, isso é uma realidade, tá? Por exemplo, outros transtornos que, às vezes, quando não são tratados na infância e acabam impactando ao longo da vida toda, né? Por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo, TOC, tá? É uma doença que habitualmente começa na infância e adolescência, tá? Aí vamos supor que essa pessoa procura o psiquiatra a primeira vez aos 30 anos de idade, 35, 40 anos de idade. Imagina quantos e quantos anos de doença, entendeu? Então, ela já tem ali, digamos assim, certos comportamentos cristalizados nela em relação às compulsões, por exemplo, que vai influenciar no sucesso terapêutico, entendeu?
no quanto isso vai ser remitido. A pessoa já funciona, digamos assim, ao redor dessa doença há vários anos, né? E a qualidade de vida que essa pessoa deixou de ter, né, doutor? Devido ao diagnóstico tardio. Sim, o impacto que ela teve na vida dela, né? Tanto em relação, assim, em múltiplos domínios, né? Porque a doença, ela não escolhe onde ela vai atrapalhar, entendeu? Ela atrapalha como um todo. Por mais que isso se reflita de maneira assim mais objetiva e mais clara em determinados domínios, mas não é que, por exemplo, o TDAH, fala assim, eu vou escolher atrapalhar essa pessoa na escola, eu não vou atrapalhar na casa dela, na família dela, não é assim. O problema é que assim, a questão é que a escola dá um parâmetro objetivo, claro, muito evidente, né? Mas a pessoa costuma ter um certo prejuízo em múltiplos domínios, certo? Então, uma pessoa, por exemplo, com toque ali, tem muita coisa que ela vai ter impacto no funcionamento dela. Relacionamentos. Sim, do dia a dia, entendeu? Já encaminhando aqui para o final, sei que você tem as obrigações, né? Mas seria muito interessante, dentro desse contexto que o Dr. Vitor trouxe, a questão da criança e a tela, né? Que está sendo também muito discutida, a questão do uso do celular, e a gente vê muito isso acontecendo em vários lugares, e hoje realmente a gente entende que eu vejo uma criança muito agitada. Quando o pai entrega ou a mãe entrega o celular para a criança, é como se fosse assim, tivesse entregado algo muito que acalmasse aquele momento dela ali. Então, assim, como que isso acontece? Em breves palavras, que eu sei que o senhor está um pouco atarefado também, só para a gente entender esse contexto também da questão da criança e a tela. Assim, eu diria que essa questão da tela, Capitão Elisete, eu acho que entra naquele ponto de que tudo tem o seu limite, né? E determinado comportamento, a partir do ponto que ele começa a atrapalhar outras funções da vida, certo? Merece, digamos assim, atenção, né? Então, o excesso de tela de modo que comprometa o convívio social, de modo que comprometa o tempo destinado ao estudo, de modo que comprometa as outras obrigações, né? Então, isso, digamos assim, que é o principal ponto de atenção, né? Não vou, assim, fora as outras questões relacionadas, hoje em dia, a redes sociais, né? Do ponto de vista de exposição a certos riscos, né? Então, a criança, ela tem que ser monitorada, sim, no uso das telas, certo? Tanto por esse ponto de segurança mesmo, com quem está tendo contato, né? Hoje em dia, a pessoa tem esse tipo de contato, ela tem jogos mesmo. Vários jogos ali em rede, não é só um jogo, é também ali uma rede social, digamos assim, né? Então, a criança tem sim que ser monitorada, tá? Por esses pontos de segurança, com relação a questões de pornografia, jogos ali com impacto econômico, né? Não só quanto a questão do excesso de tempo, certo? Entendi. Mas até a natureza desse conteúdo, Entendi. certo? E a questão de tempo, dependendo da criança, se você deixar, ela não vai fazer mais nada, vai ficar só na tela, né? Digamos assim. Então, digamos assim, o responsável, ele tem também essa função de controlar, porque a criança ainda tem que comer, ela ainda tem que tomar banho, ela ainda tem que ir para a escola, ela tem que estudar em casa, ela tem que praticar atividade física, ela tem que socializar com os colegas, com os amigos, com as pessoas, com os parentes, né? Então, a gente tem que tomar o cuidado de que a gente não pode 100% demonizar a tecnologia, porque isso vai fazer parte da vida, já faz e vai fazer parte cada vez mais da vida de todo mundo. Sim. Certo? Então também você não pode privar uma pessoa 100% disso daí, para ela chegar lá no mercado de trabalho aos seus 25 anos e ela ter contato pela primeira vez com o celular e aprender a mexer. Né? Então, digamos que existe um processo semelhante aí, de que, por exemplo, quando a prensa de Gutenberg foi inventada e começaram a se popularizar os livros, as pessoas também se preocupavam. Não pode, tem que trabalhar, não pode ficar se envolvendo com isso. Então a gente tem que tomar cuidado para não cair nesse mesmo problema. É uma tecnologia que veio, digamos assim, para ficar, não só para ficar, mas para ser ampliada. Hoje em dia a gente faz tudo através da tecnologia, né? Não só estudo, mas trabalho também, coisas bancárias, tudo a gente faz hoje através da tecnologia de alguma forma, seja celular, tablet ou computador, né? E nós somos uma geração em que nós pegamos essa transição,
né? Nós somos da época que nós vimos o telefone com fio, o telefone sem fio, e aí depois o surgimento do celular normal, depois o smartphone e por aí vai, né? Então nós pegamos toda essa evolução. Mas uma criança hoje não sabe o que é um telefone normal com fio. Até assusta quando vê. Exatamente. Então, essa criança ela vai aprender a estudar, ela vai aprender a trabalhar já com isso, né? Então a gente tem que ter o cuidado de ao mesmo tempo que não priva 100%, digamos assim, o acesso a essa nova forma de tecnologia, mas com certos limites, com vigilância, né? Nós temos aqui 3 perguntas, só para a gente encerrar, são bem tranquilas, que uma fala o seguinte: na correria do dia a dia, às vezes ignoramos o cansaço mental. Quais são os primeiros sinais de alerta que o nosso corpo dá quando a mente não está bem? Isso é importante porque assim, nem todo sofrimento psíquico, né, nem todo estado de sofrimento é uma doença, né? Então pode ou pode não ser uma doença, né? E assim, o principal é o seguinte: se a pessoa está na dúvida, procurar ajuda, né? Procurar ajuda do profissional, em especial do psiquiatra. O principal sinal de adoecimento, tá, é o impacto funcional, certo? Na vida da pessoa. É o quanto isso está prejudicando algum domínio de funcionamento dela. Entendi. Certo? Então, a partir do momento que ela está tendo um certo tipo de prejuízo, tá, ela tem que procurar ajuda. Certo? Então está tendo assim um prejuízo na escola, no trabalho, em casa, no meio da família, no convívio social, está deixando de fazer as coisas, está diminuindo suas atividades, né? Então assim, tudo isso é sinal para procurar ajuda. Está tendo impacto importante na vida financeira fora do habitual, né? Então vamos dar exemplo aqui. Tem pessoas que num episódio hipomaníaco do transtorno bipolar adquirem um comportamento ali perdulário, adquirem ali um comportamento de uma certa forma pródigo e começam a gastar todo o patrimônio. Entendeu? E isso como consequência da doença. Então, assim, essas coisas com impacto funcional importante, certo? Tendo algum tipo de prejuízo que seja em qualquer área de funcionamento, é importante procurar ajuda médica. Interessante. Vamos para mais uma aqui. Como diferenciar uma tristeza passageira e um estresse de trabalho de algo mais sério, que exige uma ajuda profissional? É importante. Acho que entra aí, de uma certa forma, no mesmo princípio da pergunta, da resposta da pergunta anterior. O nosso humor, digamos assim, tá? O normal é ele variar, certo? Ao longo do dia, entre os dias, né? Então o humor normal ele não é fixo, tá? Esse é o humor patológico. Então a pessoa quando ela está deprimida, quando ela está com o humor deprimido, ela está o tempo todo mais para baixo, certo? Apesar do que acontece no dia a dia, ela ainda está sempre meio para baixo, tá? O normal é o que? Você tem uma certa variação, uma certa flutuação dentro da margem de normalidade, né? Então às vezes a gente acorda meio mal porque dormiu meio mal, é natural que nós estejamos nesse dia mais chateados, mais tristes um pouco, mas aí acontece alguma coisa boa, isso já nos deixa mais alegres, né? Já nos deixa mais assim, satisfeitos ali mesmo que momentaneamente, certo? Aí volta a acontecer um problema, aí você fica um pouco mais ansioso, determinado problema que aparece, aí depois você resolve esse problema, isso daí você volta de novo a ficar mais satisfeito. Então isso é a normalidade, né? Então, acontece alguma coisa ruim, algum problema, alguma perda, é natural que a gente fique triste para baixo, né? Agora, quando isso começa a ser persistente e causar esse impacto funcional que eu falei antes, né? Esse prejuízo, aí a gente precisa procurar um médico. E como assim a gente pode, seria essa próxima aqui também, eu acredito que está bem envolvido nessa mesma questão, como ajudar alguém próximo que está passando por algum momento difícil, sem ser invasivo, sem, assim, uma situação que a gente pode perceber e qual a melhor forma de abordar essa pessoa próxima? Entra na mesma questão do sentido de que a partir do momento que está tendo esse prejuízo funcional, a gente começa a se preocupar e perceber a necessidade da avaliação médica, né?
E como abordar é uma questão complicada no sentido de que cada um tem sua individualidade, né? Então, é sempre assim, com um jeitinho e dependendo do grau de intimidade que você tem com essa pessoa, né? Então, uma coisa, a gente não vai passar alguém estranho passando no meio da rua, você vai lá, fala, você precisa de um psiquiatra, né? Mas, à medida que a gente tem intimidade com alguém de dentro da nossa casa, por exemplo, um parente, né? A depender do grau de intimidade, você se sente mais livre para falar, você não precisa de uma ajuda, por isso você está passando, parece que está acontecendo isso, isso e isso, você quer que eu te ajude, né? Vamos procurar alguém, né? Então, isso depende muito desse grau de intimidade que cada um tem, né? Sim, como o senhor colocou, de vez em quando no trânsito a gente dá vontade, né? De falar, olha, você precisa procurar um psiquiatra. Tem muita gente, assim, que às vezes quer descontar alguma coisa, sei lá, do dia ali que não foi bom, né? E às vezes faz uma direção perigosa e a gente tem que estar ali dirigindo para nós e às vezes para as outras pessoas, né? Tentando evitar algumas situações mais difíceis. É só uma pergunta agora bem pessoal, só o senhor responde assim, se eu entender que é legal, mas o senhor que hoje cuida, né, o efetivo do 4º Batalhão, o efetivo do regional nosso todo, são vários policiais, muitos policiais, e o senhor, enquanto militar, cuidando dos militares, a gente tem essa proximidade com todos, né? E a gente sabe da dificuldade que é, até mesmo as escalas de serviço e tudo. Então, como que o senhor consegue diferenciar o Major Aranha do Dr. José Maria Aranha? É legal, boa pergunta, capitão. Primeiro assim, quando eu estou atendendo o militar, vou falar especificamente o militar pela pergunta da senhora. Quando eu estou atendendo o militar, em primeiro lugar, eu estou ali como médico, né? Então, assim, na verdade, eu atendo do capitão ao coronel da mesma forma, sabe? Então, nesse ponto não tem diferença nenhuma. E assim, eu não deixo de ser militar para ser médico e nem vice-versa, certo? Uma coisa não conflita com a outra, uma coisa não dissocia da outra e uma coisa não atrapalha a outra, sabe? Eu tenho minhas obrigações como médico que outros militares não têm. Entendi. Certo? E da mesma forma eu tenho minhas obrigações como militares, como todo militar. Tá? Então, às vezes isso pode gerar algum tipo de confusão entre os outros, né? Mas assim, entre a gente mesmo médico, a gente vê que não tem, uma coisa não atrapalha a outra, sabe? Mas enquanto o militar de uma forma geral não tem as preocupações que o Código de Ética Médica impõe, eu tenho, certo? E o Código de Ética Médica ele não conflita em ponto algum com o Código de Conduta da caserna, tá? Então, em primeiro lugar, assim, eu tenho eu sou médico, certo? Então, eu tenho a preocupação com o paciente que eu tenho que ter como médico, certo? Dentro da polícia, em primeiro lugar, minha função é cuidar do PM, né? Ou dos seus dependentes, né? Que fazem parte ali do seu rol de dependentes. Então, essa é a minha primeira preocupação em relação à pessoa, indivíduo, né? Mas eu sei também que isso tem um impacto, digamos assim, na instituição e na sociedade, né? Porque graças, digamos assim, a essa minha atuação e dos meus outros colegas médicos, certo? Que a gente consegue contribuir para que a gente tenha um bom profissional zelando pelos interesses da sociedade goiana, né? Então, a gente tem essa preocupação com o indivíduo, certo? Com a vida, em primeiro lugar, né? Mas a gente sabe do impacto na segurança pública, né? Assim como outras atividades de apoio da PM. E eu parabenizo o trabalho do senhor. A gente acompanha de perto, né? Porque por ser de Anápolis, por ter servido no batalhão, por conhecer muitos policiais amigos, muitos que já estão na reserva da minha época, né? É até bondade do senhor, às vezes, falar do nosso tempo, né? Eu acredito que eu estou um tempo mais à frente do senhor e bem mais. E assim, dizer que para nós é uma honra recebê-lo aqui nessa manhã. Só tem mais alguma
Questionamento, Eu Toveta? tinha uma dúvida para levantar aqui, mas eu tô entre uma capitã e um major. Mas eu vou fazer e eu acho que, capitão, eu acho que dá 3 ou 4 episódios aqui, tranquilamente. Esse assunto ele flui muito bem. Mas é uma dúvida, eu atuei algum tempo no Departamento do Tribunal de Justiça com vários policiais. E sempre tive essa dúvida, questionava eles de vez em quando, mas é em relação ao preconceito, major, do policial em procurar ajuda médica nessa parte. Ah, tem muito, né? Infelizmente, sabe? Muitos militares aí deixam de procurar nosso serviço por essa questão do preconceito, né? E muitas vezes chega a um ponto em que ele acaba ficando sem opção, tá? A questão se agrava de uma tal forma em que já ele não tem mais opção se ele vai ou não vai procurar ajuda. Ele acaba indo parar na ajuda, digamos assim, mesmo sem ele querer. E aí acaba que, digamos assim, os impactos são um pouco maiores, né? Do que se ele tivesse procurado esse tratamento lá atrás, quando o quadro, digamos assim, era leve, né? Então, infelizmente, tem sim muito esse preconceito, tá? Muitos morrem de medo de passar na porta do meu consultório e sair sem o porte de arma, né? Parece até que vai passar lá e já vai sair desarmado, né? Porque, assim, quando o militar ele é afastado do serviço por algum problema mental, tá? Independente do diagnóstico, independente da gravidade, se é leve, moderado ou grave, enfim. Mas se ele é baixado, tá, do serviço com um diagnóstico psiquiátrico, certo? Independente se é um episódio maníaco do transtorno bipolar ou se é um episódio depressivo leve, se ele foi afastado do trabalho, ele vai ter o porte de arma suspenso, tá? Então, muitos militares fazem também o serviço virtual da PM, o extra remunerado, e aí quando ele é baixado do serviço, ele é desescalado naturalmente dessas atividades, isso vai ter um impacto no soldo final dele, porque ele às vezes recebe esse extra remunerado, esse serviço extra, né? E aí então ele fica morrendo de medo de perder o porte de arma e consequentemente não conseguir trabalhar naquele período, entendeu? Então isso acaba fazendo que assim, muitas vezes o militar está ali precisando de ajuda, mas por medo de ser afastado ele não procura ajuda. E assim, é importante dizer, Capitã Elisete, que apesar de ocorrerem esses casos em que eu tenho que dar o atestado, né, em que eu tenho que sugerir o afastamento do militar para a própria segurança do próprio militar, segurança da equipe que trabalha com ele, segurança às vezes da sociedade, né? Às vezes acontece, a gente tem que afastar do trabalho, né? Na verdade, isso é a minoria dos pacientes que eu acompanho, entendeu? Acontece, certo? Sim. Mas não é a maioria, tá? A maioria segue tratamento ambulatorial normal sem afastar do trabalho, sem ter porte de arma suspenso, entendeu? Só que acontece, o medo disso acontecer já afugenta muita gente que está precisando e acaba não procurando ajuda com medo de ser baixado, de ser afastado, né? Então assim, eu não posso prometer que isso não vai acontecer, porque muitas vezes assim, acontece se é necessário, tá? Então, acima de tudo, eu tenho um compromisso profissional, Sim. né? E muitas vezes a própria pessoa ela não está percebendo ali essa necessidade do quanto é importante ela afastar para a própria segurança, como eu falei, para o próprio bem, mas ela está tão preocupada só em se manter trabalhando, apesar do sofrimento, né, que às vezes ela acha ruim se afastar do trabalho, mas isso só acontece quando realmente tem a necessidade, entendeu? E eu acho que a principal mensagem que tem que ficar é o seguinte: acha que está precisando de ajuda, tá? Procura a ajuda, não fica se privando da ajuda só por causa desse medo de se afastar, né? Então, assim, a maioria das pessoas vão se tratar sem ter que afastar. Entendeu? Se for em tempo, né? Se diagnosticar em tempo, se a pessoa já estiver sentindo que precisa de um acompanhamento, vai evitar esses afastamentos, Exato. né? E a gente sabe, assim como outras doenças também preventivas, né? A gente já vai antecipando
para que o diagnóstico não seja tão, assim, de buscar uma ajuda mais efetiva. Mas deixa uma mensagem final para nós aí, para esse mês de janeiro, né? O nosso café com a Capitã Elisete. A gente tem realizado a cada 2 meses esse café na tentativa de aproximar mais das pessoas, trazendo temas, né? Como eu coloquei no início aqui. A gente, de alguma forma, a gente consegue alcançar a uma ou outra pessoa que vai fazer a diferença. Essa nossa conversa, esse nosso bate-papo vai fazer a diferença na vida dessa pessoa. Se eu puder deixar um recado? Sim, em primeiro lugar, quero agradecer, né, pelo convite, agradecer também ao Vitor, né, agradecer ao pessoal que está ouvindo, e eu vejo assim como assim, muito positivo a gente discutir sobre essa questão da saúde mental, né, e principalmente quebrar um pouquinho do estigma que existe em relação a essa especialidade, né? Quando a pessoa pensa no médico, assim, eu vou no cardiologista, ela já tem ideia mais ou menos de como vai ser, né, a consulta, como vai ser o consultório do médico, a estrutura ali do atendimento. E muitas vezes quando a pessoa fala assim, chega às vezes no meu consultório, e ela fala, nossa, eu imaginava que seria totalmente diferente, porque ela não tem nem noção de como seria uma consulta com um psiquiatra, né? Às vezes ela acha que ela vai chegar lá e deitar num sofá, alguma coisa. E assim, o que eu queria deixar a especialidade, a psiquiatria, ela é uma especialidade médica como outra qualquer, tá certo? Ela faz parte da medicina como outra qualquer. O atendimento médico, ele se estrutura de uma maneira tradicional mesmo, dentro da medicina, tá? Então, é uma consulta normal, tá certo? Da mesma forma, igual quando você vai no cardiologista, no endocrinologista, certo? Então, é uma especialidade como qualquer outra. E sempre que achar que está precisando de ajuda, procura, né, o psiquiatra, porque se ele achar que não tem uma doença, tudo bem, ele vai te orientar, talvez até orientar algumas medidas ali para melhorar um pouquinho a qualidade de vida sem necessidade de tratamento propriamente dito. Mas se achar que tem algum transtorno, que tem alguma doença, vai indicar o tratamento, certo? Então, assim, vamos tentar quebrar um pouquinho mais esse estigma, esse preconceito contra a especialidade, né? E sempre que a senhora precisar, eu estou sempre à disposição para vir, tá? Eu entendo como algo que faz parte, inclusive, da minha atuação dentro da PM, tá? Esse tipo de entrevista, de exposição é muito importante para a divulgação do nosso atendimento, certo? Para mostrar o quanto a gente está aberto para receber o militar e os seus dependentes. Então, para mim, não é, digamos assim, esforço nenhum a mais estar aqui, tá? É, acima de tudo, um prazer estar aqui. E eu vejo, inclusive, como parte natural do meu serviço. Tá? Então, sempre que a senhora precisar, eu estou disponível para vir aqui, a gente trocar essa ideia. E como eu estou falando, eu acho que isso é muito, muito, muito positivo. Tá? A gente precisa mais disso. Tá? É isso que vai aproximar mais o contato com o nosso público. Tá? Então, assim, sempre que a senhora precisar, tá? Pode contar comigo, pode chamar que eu vou vir com o maior prazer. Já estamos contando, né, doutor Vitor? Exatamente. As considerações finais do senhor, doutor Vitor? Então, eu gostaria de agradecer também, vereadora, pela oportunidade de estar aqui aprendendo. Hoje foi uma aula, realmente. Se nós pudéssemos ficar aqui até 2, 3 horas da tarde, seria tranquilo. Então, eu agradeço ao senhor, Major, pelo compartilhamento de informações que o senhor teve aqui hoje. Parabenizo o senhor pelo conhecimento. E se eu tiver a oportunidade de estar com o senhor aqui debatendo, eu quero estar. Conhecimento nunca é demais. Parabenizar a senhora, vereadora, por estar utilizando esse espaço com temas tão relevantes. Assim como foi o Outubro Rosa, trazendo a médica especialista, hoje também no Janeiro Branco, trazendo especialista, um psiquiatra. É sempre importante utilizar esse tipo de espaço para tratar de temas que realmente vão impactar a sociedade de maneira positiva. O agradecimento é nosso. E hoje, eu não sei se eu já comentei com o senhor, mas na casa eu sou subprocuradora da mulher, da criança, da juventude, do PCD e da pessoa idosa. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar voltado para todas
essas pessoas, né? No geral, e estou também presidente da Comissão de Segurança Pública da Casa e presidente da Comissão dos Direitos da Mulher. Então, assim, são vários temas que a gente realmente vai poder recorrer ao senhor, né, até mesmo para uma orientação, como lidar, qual a melhor forma de atingir esses públicos, né? Hoje nós também, a pedido nosso, a presidente criou também a Procuradoria da Pessoa Idosa. Assim, é um cuidado que a gente tem que ter com a criança, mas tem que ter com o idoso também. Então, a gente é um trabalho assim, que eu quero desenvolver esse ano. Agora já não sou mais aprendiz de primeira, né? Já um ano aqui na casa a gente já trouxe já aprendeu muita coisa. E agora esse ano a gente já está montando um planejamento para poder desenvolver cada tema dentro dos seus questionamentos. Então hoje é verdadeiramente agradecer. Essa casa está à disposição, sempre também que o senhor entender que pode contribuir de alguma forma, assim, que queira falar às pessoas também, nós estamos aqui prontos a recebê-lo, né? Então é uma parceria muito boa, eu acredito muito e eu sou apaixonada mesmo pela Polícia Militar, é algo que mexe muito comigo e foram 33 anos de serviço, assim, com muita vontade de viver. E eu falo sempre às pessoas, se fosse necessário voltar, eu faria tudo novamente. Então eu me identifiquei com a questão do militarismo, né? Agradecer essa casa que é nossa, essa casa que está sempre à disposição, agradecer a presidente, André Rezende, que sempre cria situações aqui para que a gente possa aproximar mais e mais das pessoas do nosso município. Então, você é sempre muito bem-vindo e muito obrigada pela participação de hoje. Obrigado. E eu sei da competência da senhora e tenho certeza que todas essas áreas que a senhora está cuidando aí, a população napolina vai ser muito beneficiada e sempre que precisar pode contar comigo que eu estou à disposição. Muito obrigado e até o próximo Café com a Capitã Elisete.